A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, povo promessista desse grande Brasil. São 26 convenções no Brasil, mais a convenção geral, outras convenções no exterior. Essa é a Igreja de Jesus Cristo, que está avançando, que está caminhando, que está levando a mensagem do Evangelho a muitos lugares. E o Sala Pastoral é este programa especial que tem como intenção, como foco, como objetivo, levar o amor de Jesus às pessoas, levar a instrução da palavra de Deus aos promessistas e às demais pessoas. Então, se você é evangélico, se você está olhando agora este programa ou outros programas da TV Viva a Promessa, saiba que você é muito especial para Deus e para a Igreja da Promessa. Se você quer nos conhecer melhor, pode entrar em contato conosco. Nós somos uma igreja da palavra e do poder, lutando com todas as forças para cumprir a missão de Deus na terra. E aqui nós estamos com o programa Sala Pastoral, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a partir das 20 horas. E a gente tem nessa série, Por que somos promessistas? O que te faz promessista? Qual é a doutrina essencial ou o corpo doutrinário que te faz promessista? Nós estamos estudando durante todo o mês de junho sobre este tema importante. E no último episódio, nós vamos fazer ao vivo. Então você vai enviar as suas perguntas. O Tiago vai pegar as perguntas. Tiago, coloque aí, no chat para o pessoal enviar as perguntas que você vai selecionar todas as perguntas. E nós temos o pastor Amador, o pastor Santiago, que estarão conosco nessa live final, nesse último episódio, para responder muitas perguntas. Eu não sei se todas, porque chegarão muitas perguntas. Já estão chegando muitas perguntas. Pois bem, vamos então para o nosso programa de hoje. Eu gostaria de fazer aqueles 3 pedidos básicos que você já sabe. Olha, envie o link para os grupos do WhatsApp da igreja, envia para o grupo da família, envia para o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, enfim. Contacte as pessoas, assim você está sendo missionário, missionária, levando a mensagem da palavra de Deus. Você sabia que pessoas estão se convertendo a Jesus, vendo os programas da TV Viva a Promessa? Eu recebo com frequência notícias de pessoas no Brasil e fora do Brasil, que elas estavam procurando no YouTube, colocaram um tema específico e caíram no canal da TV Viva a Promessa e viram um programa. E ali elas tiveram contato com a igreja, contato com Jesus, e se tornaram adventistas da promessa. Então, por que a gente fala para você, pede gentilmente para você enviar o link? Porque este link pode resultar na salvação de uma pessoa. Eu peço também que você se inscreva em nosso canal, seja um amigo, uma amiga da missão. A TV Viva a Promessa cresceu bastante nesses últimos anos, mas nós precisamos crescer mais, meus irmãos e irmãs. Precisamos ter programas aos sábados, aos domingos. Precisamos ter um estúdio na África, um estúdio na Europa, porque o mundo inteiro precisa de Jesus. E os amigos da missão contribuem, ajudam a levar a mensagem de Jesus do outro lado da fronteira. É por isso que nós estamos aqui, falando de Jesus Cristo na TV Viva a Promessa. Olha, hoje nós temos um tema importante. Pastor Amador, vocês sabem que ele é empolgado, hein? O homem é empolgado. Fala da palavra de Deus, cita os textos bíblicos. Nós temos um tema hoje: comer para a glória de Deus é possível? É possível? Essa resposta você terá logo após o nosso vídeo de abertura. Em nosso dia a dia, em meio às incertezas e às muitas vozes, precisamos nos agarrar à verdade. Para isso, precisamos mergulhar em nossa história e chamado. A Igreja Adventista da Promessa entendeu desde o início seu chamado para se dedicar ao estudo das Escrituras e à pregação do Evangelho. Mas você já se perguntou: o que realmente significa ser um promessista? O que nos diferencia? O que nos move? Em nossa nova série, iremos refletir como isso vale muito além de um título. Significa viver os ensinamentos de Cristo, confiar e anunciar as promessas de Deus. É mais que um lembrete sobre os princípios que nos guiam. Convido você a acompanhar e responder essas e outras perguntas sobre nossa identidade como promessistas. Prepare-se para essa nova série e redescubra conosco nosso chamado, propósito e valor. Fique agora com o episódio de hoje. Comer para a glória de Deus é possível?
estamos de volta! Agora sim! Agora estou aqui com o reverendo Amador, primeiro bloco. Tá animado, pastor Amador? Opa, graças a Deus, sempre fui animado. Animado, né? Então sempre vamos lá. fui animado. Vamos lá. Pastor, a gente sabe que a alimentação, ela pode influenciar na parte positiva para com Deus ou na parte negativa. Alguns autores seculares vão dizer que nós somos aquilo que nós comemos. E aí a nossa igreja Adventista da Promessa, dentre os 31 pontos, olha, que nós temos aqui no O Doutrinal, nossa crença ponto a ponto, há uma crença lá específica chamada abstinência e temperança. Diga para o povo promessista, do ponto de vista bíblico, o que é a doutrina da abstinência? Amém, amém, amém. Que a paz de Cristo continue na vida de todos, sejam todos bem-vindos, que bom. Então, nós estamos falando sobre abstinência e temperança. Abstinência. Abstinência vem da palavra abster-se, abster-se. Abster-se é você ter um equilíbrio em algo, por exemplo. Não, eu como de tudo, eu faço tudo, Não, abstinência é abster-se. Quando a gente fala em abstinência, nós estamos dizendo também que nós somos equilibrados. Quer dizer, a gente faz aquilo que a gente percebe que faz bem ou deixa de fazer bem. Só que nós estamos falando na Bíblia, pastor. Falando na Bíblia. Veja, quando eu falo em abstinência, quando nós falamos em abstinência e temperança, ser temperante, ser comedidos, ser orientados e aplicar essas orientações, porque a Bíblia é muito clara quando fala em temperança, animais imundos, e a questão mais complicada que nós percebemos aí, entre outras denominações, outros pensamentos, é que tudo que Deus criou é bom. Inclusive, nós vamos encontrar esse versículo lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4. Lá nós vamos ler o seguinte, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, certo? Trazendo doutrinas de demônio, criando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Olha aí, Deus criou a abstinência de manjar para fiéis. A abstinência, Deus criou alimento para os fiéis. Veja, e tem grupos de pessoas que dentro dessa abstinência que Deus criou, cria uma outra abstinência. Por exemplo, você conhece, né, muito pela história, os gnósticos, os marcionitas, alguns outros, certo? Que, olha, se você... inclusive, uma vez eu me lembro, um garoto, muito determinado o garoto, sabe? Lá em Curitiba, no meu primeiro campo pastoral, eu estava visitando uma família, de repente ele conhecia a família também, apareceu por lá. Aí ele olhou em mim e falou assim, pastor, quem come carne não vai para o céu. Garoto de uma determinada denominação. Eu falei, opa, brinquei com ele, né? Porque é esse jeitão meu aí, viu, gente? Brinquei com ele, uma brincadeira séria, sabe? Defendendo a doutrina, mas eu defendo assim, sorrindo com vocês estão vendo. Tudo bem? Eu brinquei com ele, disse, olha, me mostra onde está escrito que eu quero ir para o céu. Agora, você diz que quem comer carne não vai para o céu. Está lá em Isaías 66. Eu falei, não, lá não é isso que diz, não. Lá não está dizendo que quem come carne vai... Não é isso que está dizendo em Isaías 66. Não é isso, certo? Então, veja, criando a abstinência em cima da abstinência que Deus já criou. Veja, quando você quer saber, precisa saber, você sabe. E se não sabe, você vai saber. Por exemplo, onde eu vou encontrar uma lista de animais que eu posso e que eu não posso? Aí entra peixe, aí entra aves, aí entra vários tipos, sabe, répteis. Capítulo 11 de Levítico, você vai ler desde o primeiro versículo. Capítulo 14 de Deuteronômio, você vai ler desde o primeiro versículo, você vai encontrar uma lista de animais que Deus disse, esse pode e esse não pode. Aí, pastor, um outro questionamento, mas para lá, isso aí foi dado para os judeus. Igual aquele questionamento, o sábado foi dado para os judeus. O povo usa também esse mesmo argumento que não é verdadeiro. Tudo bem? Olha, a abstinência foi dada para os judeus. Não, irmãos, não. Sabe onde aparecem as primeiras orientações de abstinência? Sabe, pastor? É incrível, é uma bênção. A Bíblia é uma bênção. Aí alguém pergunta assim, por que você não come o porco, por exemplo? É porque... negócio de saúde, questão de saúde. Não. Uma vez uma senhora, num estudo bíblico, com outras famílias, ela chegou só para questionar mesmo. O senhor não come o porco porque Jesus Cristo expulsou os diabos do porco? Foi isso?
Falei, não. Aí ela continuou. Mas aqueles porcos que os espíritos entraram neles, eles morreram. E os outros que não morreram, então é santo. Falei, não acredito. Sabe? Criar algo que não existe na Bíblia. Aí ela falou, mas então por quê? Veja só, preste atenção nessa resposta. Por que o porco é imundo? Porque Deus disse que ele é imundo. Se Deus disse que é imundo, não adianta você tentar orar, chorar, ele continua sendo imundo. Aí, no mesmo capítulo 4, 1 Timóteo, pastor e colegas, todos quantos estão aí conectados, preste atenção. Lá vai dizer o seguinte, criando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, a fim de usar dele com ações de graças, certo? Que pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Toda criatura de Deus é boa, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Primeiramente, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse desses animais? É imundo. Pronto. Você pode morrer de orar, que vai continuar sendo imundo. A palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus é soberana. A sua oração em segundo lugar. A sua oração será ouvida se você respeitar a palavra de Deus. Se você não respeitar, você vai perder o tempo. É verdade, é verdade. Aí eu disse para ela, mas eu disse assim, olha, não é a questão disso ou a questão daquilo, é a soberania de Deus. Deus disse que é imundo, Deus é soberano. E acabou. É imundo, certo? Mas onde aparece a primeira lista? Lista, pastor? Levítico 11, não. Vocês lembram? Capítulo 7 de Gênesis, você lembra, né? Capítulo 7 de Gênesis, quando Deus pediu para Noé, olha, é interessante, irmãos. Deus assumiu um concerto com Noé e a sua família. Exatamente. Foi com 8 pessoas. Foram 8 pessoas que Deus assumiu o compromisso. Noé e a sua família. Deus disse, olha, com você eu vou assumir um compromisso. Porque os outros tinham se entregado às paixões mundanas, certo? Comia de tudo, bebia de tudo, bagunçava. E Noé não, Noé era fiel a Deus. Você vai ler isso no capítulo 6, versículo 8 e 9 de Gênesis. Noé era fiel a Deus, achou graça diante dos olhos de Deus. Por quê? Aí quando Deus pediu para ele construir a arca, Deus disse assim, olha, dos animais imundos, você coloca só 2. Dos animais limpos, você coloca 14, 7 e 7. Por quê? Você já questionou? Você já perguntou assim? Por quê? Que dos animais limpos, 14 animais, 7 casais, e dos animais imundos só 2. Por quê? Aí, uma pergunta, pastor. E Noé sabia quais eram os animais limpos e imundos? Porque a lista está em Levítico e em Deuteronômio. Naquela época a Bíblia não havia sido escrita ainda. Gente, veja a resposta. Noé andava com Deus. Quem anda com Deus sabe o que Deus manda. O que anda com Deus sabe o que Deus quer. O que anda com Deus obedece à palavra de Deus. Sabia disso? É claro que você sabia, então aplique isso na sua vida. Não vai perceber? Graças a Deus. Não vai perceber? Então veja, Noé sabia. A hora que Deus disse, ele não disse, oi pai, para lá. Oh, meu Deus, quais são os animais imundos? Não, ele sabia. Então, olha, a arca preparada, agora faça o que eu te mandei. E interessante, irmãos, Noé fez o que Deus mandou. E você está fazendo o que Deus mandou? Tem animais limpos, animais imundos. Os animais limpos é para você preservar a sua santidade e a santidade de Deus. Capítulo 11, versículo 25 de Levítico vai dizer isso. Eu sou santo, você também precisa ser santo. Eu estou chamando você para você ser santo. Não abominareis as vossas almas por causa dos animais. Esse versículo está no capítulo 20, pastor, de Levítico, e o versículo 25. Não abominareis as vossas almas por causa dos animais. E o 11 é o versículo 44 e 45. Vai orientar essas orientações, porque eu sou santo e vocês não podem deixar de ser santo. E o animal pode abominar a alma de vocês. Certo? Então, Noé sabia. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ficou um ano, 17 dias, 1 ano, mês, 10 dias dentro da arca. Certo? E aí, o que aconteceu? Quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Capítulo 8, versículo 20 de Gênesis. Sabe o que fez? É interessante, irmãos, preste atenção nisso. Ele ofereceu sacrifício a Deus dos animais limpos. Então ele sabia qual era limpo e qual era imundo. Ah, irmãos,
A Bíblia não deixa dúvida, irmãos. E para nós, olha, pastor, Não deixa dúvida. para nós hoje, ao olharmos ali para a lista de Levítico 11 e Deuteronômio 14, a gente observa que existem características específicas de grupos dos animais. Qual é a característica dos animais que o povo de Deus pode usar como alimentação, como dieta do povo de Deus, dos animais? Amém. Legal, pastor, legal. Olha só. É muito claro. Deus não deixa dúvida. Se quiser obedecer, você pode obedecer sem ter dúvida, porque a dúvida é sanada dentro da palavra de Deus. Por exemplo, olha, aquele que tem unhas fendidas, o casco dividido em dois, e remoer, este pode comer. Aquele que tem o casco dividido, mas não rumina, é imundo, certo? E aí é interessante perceber que no versículo 8 vai dizer assim: o porco também é imundo. A lebre rumina, mas não tem o casco dividido, também é imunda. O porco, nós podemos, não sei se você já percebeu. Se não percebeu, leia lá para você ver. Quando chega ali no versículo 8 que fala do porco, parece não. Você pode perceber que é muito claro. A fala é de uma maneira assim mais determinante. O porco também é imundo. Não comereis de sua carne, nem tocareis no seu cadáver. Então veja, casco dividido em dois e ruminar ou remoer, certo? Ruminar ou remoer. Os animais quadrúpedes. Os animais quadrúpedes. E aí a segunda categoria são das aves. Aves. Qual a característica das aves? A característica das aves, ali aparecem as características, aparecem as aves e aparecem os nomes das aves segundo a sua espécie. E as demais espécies, então, elas não eram para se comer. Então aparece também, pastor, alguém até comenta assim: olha, aquela que tem pato, tem moela, aquela que não tem. Então veja, mas ali a gente classifica as aves segundo a espécie delas, segundo o que aparece ali, o chofrango e vários outros animais. O chofrango é imundo, né? Que diz ali. Então várias outras aves que aparecem e aparecem as características dessas aves. As aves de rapina. Exatamente. E as aves de limpeza, né? As aquáticas de limpeza, elas não são caracterizadas para o consumo, né? Segundo a sua espécie. Assim como os animais também, especialmente o porco, né? Ele serve para limpeza, mas não serve para alimentação do povo de Deus. Isso, pastor. Essa partezinha que você disse que está me faltando aqui. Então, exatamente. Por exemplo, urubu. Isso, urubu. Não. A cegônia. Também não. Então, veja, essas aves, que o trabalho delas é de limpeza, então essas aves não servem para alimentação. Então é muito, muito claro. E outra coisa que fica bem claro a gente saber o que pode e o que não pode, é segundo a espécie. Ali aparece o nome de aves e de segundo a espécie dessa ave. Pode se comer, segundo a espécie, não pode se comer. Pato, por exemplo, ganso, por exemplo, né? Então, segundo a Bíblia, não deve comer, não pode comer. Gavião, avestruz e vários outros, né, várias outras aves que ali estão inseridas. Eu posso falar do peixe também ou não? Isso, que é uma outra categoria, né? Então, nós temos as categorias ali em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Uma categoria de animais, aves e agora peixes. Quais são as características principais? Os peixes até mais fácil. Que tem barbatana e escama. Barbatana todos têm, né? Escama. Se tem barbatana e escama, podemos comer. Agora, se não tem escama, você já sabe que é imundo. Então, é exatamente isso que nós vamos encontrar em Levítico e em Deuteronômio. Aí vem uma perguntinha. Mas para lá no tempo de Noé, e os peixes? Também legal, né? Pastor? Você ia fazer essa pergunta, eu sabia, então eu fiz antes de você fazer. E vou responder. E os peixes? Peixes morreram? Não. Permaneceram vivos, os peixes permaneceram vivos. E daí? Agora preste atenção. Mas continua a classificação. Os peixes limpos e os peixes imundos. Aqueles que têm escama é limpo. Quem não tem escama é
imundo, não comereis. Aí, pastor, Jesus usou uma parábola, em Mateus, Jesus usou uma parábola, ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a um pescador, joga a rede enche de peixe, tirando para fora, ele escolhe os bons e os ruins, ele joga fora, e os bons, ele guarda. Que bons e ruins? É aquele que pode comer, é aquele que não pode. É muito claro isso no Novo Testamento. Novo Testamento. No Novo Testamento. Pastor, então nós temos ali as categorias, animais, peixes e aves, né? E tem insetos também, mas no Brasil, geralmente, não se utiliza o inseto para alimentação. Na Ásia, sim. Na Ásia, parte da África, mas especialmente na Ásia, o Oriente Médio, parte do Oriente Médio, se usa muito insetos para alimentação como fonte de proteína. Mas por que, então, Deus escolhe o alimento do seu povo? O Senhor já respondeu para a gente que Deus cuida de nós por questão do sábado. Santiago falou isso no programa passado também, o Senhor falou também. Agora a gente tem o cuidado de Deus com relação à alimentação. Então Deus é soberano e como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos, ele escolhe a alimentação. Mas Deus escolhe muitas coisas. Deus escolhe o tempo de adoração, Deus escolhe a roupa, Deus escolhe as palavras que nós precisamos falar. Então, a ideia da mordomia, do cuidado, ela é ampla, ela é o ser total, né? E esse Deus bondoso escolhe por soberania. E o que fundamenta isso é a santidade. Exatamente. É o código de santidade. Eu estava aqui. Então, toda a parte ali os capítulos ali de Levíticos capítulo 11 fazem parte do código de santidade. Aí Deus vai dizer assim, olha, eu separo a alimentação do meu povo porque eu separei o povo. O povo separado tem alimentação separada. Exatamente. Tem vestimenta separada, tem dia separado. Tudo é separado porque esse povo é santo ao Senhor. Amém. E a gente costuma falar, não é essencialmente o centro da abstinência, mas a gente costuma falar também que todo abstinente tem mais saúde. Por quê? Porque Deus escolhe também um grupo de animais, aves e peixes que as pessoas, ao se alimentarem, ao longo dos anos, elas terão mais saúde. Então a gente chama de 3 S's, né? Soberania, santidade e saúde. Então quem crê nessa soberania de Deus, é separado por Deus, povo santo é um povo também que tem a sua saúde, tem mais cuidado com a sua saúde. Né? Então nós vemos claramente isso nas Escrituras Sagradas. E uma pergunta que sempre chega para a gente, pastor Amador, é mais ou menos assim, olha, no Antigo Testamento, sim, há uma dieta para o povo hebreu, para o povo judeu. Agora, ao chegar no Novo Testamento, né, nós não temos mais a dieta do povo de Deus. Inclusive, o pessoal vai citar textos difíceis, Atos capítulo 15, né, ali o concílio em Jerusalém, que era para as pessoas terem alguns outros cuidados. Capítulo 10. Isso, o capítulo 10 é mais explícito, né? Pedro era abstinente, digamos assim. Não, é só que diz assim, ó, não faça o comum que Deus purificou. Isso. O capítulo 10 está falando ali de pessoas, da acepção de pessoas. Só que o assunto não era isso. Isso. As pessoas acabam utilizando ali exatamente, para defender. Isso. Mas o capítulo 15, a maior parte das igrejas vão dizer que ali é uma decisão de concílio da igreja cristã. Exatamente. E na decisão não há proibição de animais, aves e peixes, mas sim o sacrificado ao ídolo, o sufocado, o sangue, etc. Né? Então a grande pergunta que a gente sempre escuta, e a gente resume tudo para o senhor aqui, de fato o Novo Testamento aponta para outra regra alimentar ou é uma sequência do povo de Deus no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Até porque a Bíblia que os apóstolos usaram foi o Antigo Testamento. Antigo. Há uma descontinuidade ou há uma continuidade das regras alimentares também no Novo Testamento? Amém. Há uma continuidade. E às vezes, pastor, é muito interessante, eu estou falando lá no programa do Luciano, estou falando sobre a natureza da Bíblia. E um dos pontos que mostra a natureza da Bíblia, a singularidade da Bíblia, é a continuidade. A Bíblia, ela fala da origem, a Bíblia ela fala do presente e a Bíblia fala do futuro. Continuidade da Bíblia. Então, na realidade, pastor, veja o que está escrito em 1 Pedro 1,14, olha só, 14, 15 e 16. Diz assim, olha, como filhos obedientes,
Preste atenção, filhos obedientes. Aí eu volto lá no capítulo 4 de Timóteo, ó, a abstinência que Deus criou para aqueles que conhecem a verdade, para os filhos obedientes, a abstinência que Deus criou, certo? Então essa abstinência foi criada lá no começo, essa abstinência continua existindo para filhos obedientes. Aí vem, como filhos obedientes, um 14 a seguir de 1 Pedro, como filhos obedientes, não vos conformando, olha, com as concupiscências, com os desejos excessivos que havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Onde você vai ler esse versículo? Eu já vou mostrar para vocês. Como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. No comer, no beber, no vestir. Aí veja, é possível comer para a glória de Deus? Dá para perceber? Então, em toda a vossa maneira de viver, como está escrito. Aí entra o versículo 16 da primeira carta de Pedro 1:16. Como está escrito? Sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Onde está escrito, irmãos? Levítico, irmãos. Levítico, Deuteronômio, irmãos. Então, Pedro citou. O pastor usa dizer assim, o novo está escondido no velho e o velho revelado no novo. Aquilo que estava no Velho Testamento, não é Velho Testamento, gente, é de Gênesis a Malaquia. Testamento é o concerto, é a aliança, mas a palavra de Deus é nova cada dia. Você sabia, não sabia? Se não sabia, fique sabendo. Então, veja só, o novo, a parte de Mateus a Apocalipse está escondido no Velho, de Gênesis a Malaquias, e Gênesis a Malaquias está revelado no Novo. Veja o que Pedro disse, ó, como é santo aquele que vos chamou, está escrito. Escrito onde? Você vai ler no capítulo 11, 44, 45 de Levítico, capítulo 20 e 25 de Levítico e vários outros versículos bíblicos. Você vai ler Isaías 65, Deus chamando a atenção do povo dele, povo que me irrita todo dia, povo que come carne de porco e caldo de coisa abominável. 65 de Isaías, você pode ler, certo? É isso, 66 e 17. E a Bíblia vai dizer, veja, isso não se cumpriu ainda. Deus entrará em juízo com toda a terra. E Deus, olha, fará justiça com toda a carne. Aqueles que se purificam, santificam no jardim, comendo carne de porco, caldo de coisa abominável, isso é no 65, né? 66 vai dizer assim, então veja, serão consumidos, diz o Senhor, eu entrarei com a minha espada, serão consumidos, diz o Senhor, aqueles que comem carne de porco, serão consumidos. Isso não aconteceu ainda. Isso é profecia para o futuro, é escatológico. Nós estamos falando de Apocalipse no livro de Isaías, né? Sim, e esse versículo aí é um do Apocalipse, quer dizer, é escatológico. Então, pastor Adelmilson e nossos colegas que estão aí conectados conosco, então veja, no Novo Testamento a igreja primitiva era abstinente. Por exemplo, indo lá no capítulo 15 de Atos, lá tratou-se mais do assunto de, veja, os judeus queriam obrigar os gentios a circuncidar. O assunto foi mais esse. Aí, ao resultado que chegaram, a conclusão que chegaram é para eles se abster das comidas sacrificadas, certo? Agora tem um detalhe. Essas comidas sacrificadas, veja, tinha porco, não tinha, tinha ou não tinha. Para perceber, se nós formos analisar os açougues, onde foi escrito, lá era os alimentos que podia se comer. Por exemplo, capítulo 14 de Romanos, nós vamos ler também sobre essas questões, porque havia aí uma intriga entre os vegetarianos e aqueles que entendiam que podia comer de tudo aquilo que Deus disse que podia comer. Então veja, quando nós vamos no capítulo 15, como você citou, muitos usam mesmo. Aqui, ó, aqui não aparece sobre os animais, porco e outros animais, não aparece aqui. Então, isso porque pode comer? Não por quê? É porque aquilo que já havia sido determinado, esclarecido nas Escrituras Sagradas, continua sendo válido. Por exemplo, 14:15 de Romanos, que diz, ó, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, que pela consolação e pela esperança e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 14:5 dos Romanos. Aí, nós vamos lá no capítulo 18, versículo 2 de Apocalipse, que vai dizer que existem
aves imundas e animais imundos e aborrecíveis. Então, existe. E se existir, é claro que existe, nós não podemos nos alimentar para não abominar as nossas almas, as nossas vidas, porque nós somos santos. Aí, pastor, só concluindo aqui, eu me lembrei, 5 de 1 Romana, que diz assim, ó, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Certo? Aí, por que eu me lembrei? É porque, veja, o primeiro passo da salvação é justificação. Fomos justificados. O segundo passo da salvação é a santificação. Você não santificou, você não foi salvo porque você era santificado. Você não se santificou para ser salvo, não. Você foi justificado para ser santo. Você foi justificado para seguir a partir daqui uma vida de santificação. Então veja, nós fomos justificados pela graça através da nossa fé. A partir daqui a gente entra na santificação. E os animais podem nos abominar. Por isso, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Esse alimento que eu estou comendo está sendo para a glória de Deus? Deus diz que pode ou diz que não pode? Está sendo para a glória de Deus? Isso que eu estou falando está sendo para a glória de Deus? Está ou não está? Esta é a minha maneira de agir. Aí entra o fruto do Espírito, né? Veja, sim. Temperança. Verdade. Pastor, estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Muito bom conversar com o senhor. O que a gente observa, especialmente no Novo Testamento, que a datação das cartas, dos evangelhos, especialmente ali do livro do Apocalipse, nós estamos ali entre final de 40, os mais antigos livros, assim, tá ali no finalzinho de 49, começo da década de 50, mas os autores de datações ali, eles vão colocar as datas do final da década de 50 e década de 60 e depois lá na década de 90 o Apocalipse. O que me chama a atenção é que não há uma mudança dessa questão alimentar também. Assim como não tem o sábado, uma alteração no sábado, por exemplo, nós não temos em Atos, nós não temos nas cartas paulinas, temos textos difíceis. Temos difícil. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que os indoutos torcem o que Paulo escreveu, né? Porque são textos difíceis. Agora, ao olhar o contexto, nós vamos observar que os textos difíceis podem ser explicados. Agora, não há explicitamente, objetivamente, não existem textos que falem desta mudança da abstinência de alimentos para a liberação de todos os alimentos. Então, você não tem liberação de carne suína, por exemplo. Não tem Atos, você não tem nas cartas de Paulo. Não. Paulo fez 3 viagens missionárias. Então, o que nos leva a entender, por exemplo, o texto que o senhor cita de Apocalipse, vai dizer que cai a grande Babilônia e ela se torna um lugar, morada de aves abomináveis. Então, por quê? Imundas. Porque 90 anos... ou 60 anos depois da crucificação, 90 anos depois do nascimento de Jesus, João está falando ainda em aves imundas. Se não tivesse mais essa distinção, não haveria necessidade do apóstolo fazer a distinção. Então nos leva a entender que o apóstolo Pedro era abstinente no capítulo 10 de Atos, ele foi enfático, não vou comer. Ele foi enfático. É isso que eu ia citar. Beleza. Nós temos João lá na incrível. Na década de 90, João fazendo distinção entre aves imundas e detestáveis. E nós encontramos, então, a igreja do Novo Testamento sendo abstinente. Então, por que nós somos abstinentes? Porque nós entendemos que há uma continuidade das regras alimentares do Antigo Testamento em um Novo Testamento. E que os pais da igreja continuaram observando as Escrituras Sagradas. Que nesta trajetória nós tivemos mudanças, sim. Tivemos mudanças. Mas se vocês observarem, nós também tivemos mudanças, por exemplo, na questão da idolatria. A igreja primitiva não era idólatra, mas a partir do 2º século, 3º século, 4º século, 5º, chega no 5º para o 6º século, a igreja dominante, ela deixa de ser uma igreja centrada, cristocêntrica, e ela vai passar a se centrar nos ídolos. Isso teve mudanças históricas. Sim. Assim como nós tivemos mudança histórica na questão da adoração, na questão do batismo, nós tivemos na questão do dia do sábado, da abstinência, na questão da mortalidade da alma. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, o sistema, torce a palavra de Deus. O sistema torce a palavra de Deus nos mínimos detalhes.
Mas Deus tem uma igreja, Deus tem um povo, Deus tem um povo espalhado pelo mundo inteiro para pregar essa doutrina, para pregar a palavra da verdade. E isso que nós gostaríamos de ver em toda a igreja adventista da promessa. Esta grande igreja que foi levantada por Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, no dia 24 de janeiro de 1932, lá na Rua da Alegria, em Paulista, em Pernambuco, onde um homem foi revisitado por Deus, fala em línguas estranhas, e ele sai com os poucos recursos que tinha, e ele sai do Nordeste brasileiro, passa por outros lugares do Nordeste e chega no Sudeste. E logo a igreja se espalha nos próximos 20 anos. Na década de 50, ela já está presente em vários lugares do Brasil e começa a chegar na América do Sul no final da década de 50 e hoje está presente em 18 países. Não é um movimento que parou no tempo lá em 1932. É um grande movimento do Espírito de Deus para alcançar as nações. E nós vamos alcançar as nações, levando a Bíblia toda para o homem todo em todos os lugares. É assim que nós gostaríamos de terminar este primeiro bloco, dizendo para você, continue sendo abstinente, segundo a palavra de Deus. Você só ganha diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o soberano escolheu a sua alimentação. Ele escolheu porque disse, o meu povo é santo. E ele diz, o meu povo é escolhido soberanamente. É um povo que vai ter mais saúde, que vai ter mais vigor para proclamar o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui. Nós voltamos logo após, no segundo bloco. Meu irmão, minha irmã, olha aí, estamos de volta agora no segundo bloco do Sala Pastoral dessa sexta-feira. Já recebemos aqui o pastor Amador falando com aquele entusiasmo, aquele ânimo sempre do pastor Amador. Estamos recebendo agora o Santi sempre aí com a reflexão, tocando calmo, reflexivo, tocando em alguns pontos importantes. E eu selecionei um texto, o pastor Amador citou no bloco anterior, 1 Coríntios capítulo 10, 31, Santi, eu começo com esse texto para fazer a pergunta a você. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Eu quero destacar a frase, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A doutrina da abstinência para a Igreja Adventista da Promessa, ela também tem um complemento, é abstinência e temperança. Nós entendemos que Deus separa as categorias de animais, aves, peixes para a alimentação do povo, do seu povo. Deus o faz porque Ele é soberano, porque Ele quer um povo santo, e isso resulta sim na saúde do povo. Não é determinante a questão da saúde, a soberania de Deus é determinante, mas a gente entende que também o povo de Deus tem mais saúde, mas é uma outra parte que tem a ver também com a saúde. Quando a gente cuida bem da temperança, né, nós também temos saúde física, emocional, porque o cuidado de Deus é integral. Bom, a minha pergunta é, o que é temperança biblicamente para que o povo de Deus, especialmente os mais jovens, tenham conhecimento desse tema? Isso aí. Uma vez mais, graça e paz aí a todos os nossos irmãos, aquelas pessoas que estão sempre acompanhando aqui o Sala Pastoral e os programas da TV Viva a Promessa. Sempre é um prazer. Pastor, temperança está relacionada especificamente com domínio próprio, autocontrole, essa capacidade de ter autocontrole sobre nós mesmos, que é uma grande, assim, eu acho que uma das coisas mais dificultosas que a gente tem na nossa humanidade, ter o controle de nós mesmos. E aqui Paulo, o escritor, né, de 1 Coríntios, ele trabalha muito isso, ele trabalha sobre essa questão em várias áreas, mas do autocontrole. E o domínio próprio, a temperança, o autocontrole, ele faz parte, ele é uma característica do fruto do Espírito. A gente fala sobre isso sempre. A gente foi salvo por Cristo Jesus, estamos salvos por Cristo pela fé, pela graça de Cristo nas nossas vidas. Temos uma nova vida agora, o Espírito Santo mora dentro de nós, temos essa vida espiritual e agora a gente caminha nesse processo de santificação, de amadurecimento, de nos parecer com Cristo. E a temperança, o domínio próprio, o autocontrole faz parte disso. E eu quero ler, pastor, aqui para deixar bem assim fixado, né, na nossa conversa, citar Paulo também, mas em Gálatas. Sim. Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23, ele declara assim algo que eu acho assim bem
objetivo e claro para a gente. Ele fala assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Eu acho muito legal essa versão. E ele fala assim: a gente precisa deixar que o Espírito Santo controle as nossas vidas, porque é o Espírito, de fato, que nos leva a viver esse processo de santidade e ter essa característica que é a temperança. Na Bíblia, vamos encontrar um claro exemplo, um foco de Paulo sempre com a questão sexual, por exemplo. A gente vai ver o domínio próprio muito ligado com a questão sexual, a imoralidade sexual. Mas o domínio próprio, ele abarca todas as áreas das nossas vidas. E também na questão da alimentação, do nosso cuidado, da saúde do corpo. A gente viu que Deus estabelece quais alimentos a gente pode comer de fato e quais não. Mas assim, a gente precisa ver que ainda nos alimentos que a gente consegue, que estão permitidos por parte de Deus para os seus filhos, nós também temos que aplicar esse princípio, essa característica do fruto do Espírito, que é a temperança, o autocontrole, o equilíbrio, pastor. Eu acho que essa é a palavra que tem que ficar, o equilíbrio em todas as coisas. E você vê aí como Deus nos ajuda em todas as nossas áreas. Você mencionou, e eu gosto de mencionar também a questão da integralidade. Deus, ele nos permite descansar, como vimos com o sábado. Ele separa esse dia para reforçar, revitalizar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso foco na missão, mas também ele chama a atenção com a questão do nosso corpo, a nossa alimentação e o autocontrole e a temperança que precisamos ter também nessa área. Muito bom, Santi. Muito boa reflexão. Então Deus, ele separa o alimento do seu povo, mas ele diz também como se alimentar e o quanto se alimentar também. Porque o excesso de alimento, ele vai se tornar pecado. Não é isso? O excesso de alimento permitido por Deus. Sim. Ao mesmo tempo que a falta de ingestão de alimento, quando a pessoa impõe sobre si, não é uma questão de jejum, mas quando as pessoas têm alguma distorção, às vezes emocional, que levem a elas a não se alimentarem por longos períodos, também é condenado por Deus, porque a temperança, ela vai dizer que a gente vai comer na medida certa. Sim. Nem além e nem a quem, não é isso? É isso aí. E voltando para esse princípio que você colocou no início de Paulo, fazer tudo, se comer, se beber, para a glória de Deus. Como a gente pode glorificar a Deus através do cuidado da nossa alimentação também e prestar atenção nesse quesito. E hoje a gente vê também essa dificuldade. É fácil falar às vezes sobre o excesso de comida, mas também é necessário prestar atenção à questão quando as pessoas não comem de forma correta. E muitas vezes, pastor, é por decisão própria. Não ter esse cuidado realmente, né, em comer de forma correta. Falta de vitaminas, de proteínas essenciais para o nosso corpo que nos permitem estar saudáveis, né? E aí também a gente glorifica a Deus. Muito bem, porque nós somos templos do Espírito. Somos. Então, até para comer o Burger King, o McDonald's, o Big Mac no McDonald's, é preciso ter temperança. Precisa. Toda semana, o que vai acontecer com o adolescente? Então, você que é papai, mamãe, o excesso de doces, né? Guloseimas, fast food, o excesso é pecado, sempre ele é pernicioso, o excesso, todo o excesso, né? Todo excesso. O excesso na fala, o excesso de trabalho, e aí a falta disso também. Quem não trabalha também, a Bíblia Condena. Se condena quem não trabalha, Sim. É o preguiçoso, Sim. né? Quem não trabalha, às vezes, por opção. A pessoa esconde a força ali, não é? A pessoa que fala demais, aí o que fala de menos você já não tem uma censura, né? Mas o que trabalha de menos tem
a pessoa que come demais tem uma censura também da parte de Deus. Por quê? Essa é a ideia integral, irmãos. Nós precisamos cuidar de nós, cuidar da saúde, cuidar da vida espiritual, áreas específicas que a gente precisa cuidar, e a sociedade está doente por falta de cuidado. E Deus nos deu a mordomia do tempo, do corpo e das finanças. Deus nos deu a mordomia. Quando você vai, por exemplo, para países extremamente pobres, as pessoas elas brigam pela alimentação da noite, pela alimentação do dia seguinte. Quando a gente vai em países extremamente ricos, do ponto de vista financeiro, você percebe que as pessoas estão tendo, no país pobre, tem doença por falta de alimentação. No país extremamente rico, tem doenças por conta do excesso de alimentação. Então, a Bíblia vai nos trazer o equilíbrio, né? Nem de menos e nem de mais. Agora, nós que estamos num país como o Brasil, que a maioria das pessoas tem condição de se alimentar 2, 3 vezes por dia, precisam cuidar também da questão do quanto nós nos alimentamos. Então, não é só o quê. Agora, a maneira como a gente se alimenta também faz parte da santidade. Deus separa um povo que precisa ser um povo cuidadoso. E o povo adventista da promessa é este povo cuidadoso. É este povo que cuida da saúde, que cuida da adoração, que cuida da família, que cuida da igreja. Enfim, a gente cuida do tempo que Deus está nos dando. Pastor Santi, terminando aqui o Sala Pastoral, tem algum conselho nesse tema aí de temperança, abstinência que você gostaria de deixar com o povo da promessa? Então olhe para a câmera, para a sua câmera ali e dê o recado para o povo de Deus. Ok. Então, o conselho que eu quero deixar é tentar abandonar essa ideia de separação da parte espiritual e da parte física, que Deus somente ele está interessado na nossa parte espiritual. E tudo que a gente faz com o corpo, como a gente se alimenta, o que a gente consome, o entretenimento também, tudo glorifica ou não a Deus. Então a gente vai ver na Bíblia a preocupação, o interesse de Deus com a nossa integralidade. A nossa parte espiritual é importantíssima e temos vários conselhos e mandamentos em relação a isso, mas também encontramos na Bíblia como Deus orienta, como Deus cuida também e se importa por nosso corpo, a forma em que nós alimentamos, aquilo que a gente faz, e Ele deixa esse ponto tão essencial dentro do fruto que o Espírito Santo quer gerar em nós, que é o domínio próprio e a temperança. Então, eu quero te encorajar a que você preste atenção como você está cuidando do seu corpo, como você está se alimentando e se você está prestando atenção a esse mandamento que temos também sobre a abstinência, porque ele faz parte do nosso crescimento, da nossa maturidade e do nosso processo, nosso avanço na nossa santidade. E tudo isso glorifica a Deus, tudo isso reflete a glória de Jesus em nós, pastor. Amém. Vamos terminar, Santi, orando pelo povo de Deus. Eu peço que você nos coloque diante de Deus em oração. Amém. Senhor Jesus, uma vez mais, Pai, nós te agradecemos porque terminamos essa sexta-feira e começamos este dia de descanso, Senhor, refletindo sobre um assunto tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Não é uma carga, não é simplesmente uma costume a ser praticada, mas tem a ver com nossa santidade, tem a ver com nosso relacionamento contigo, que tudo isso impacta, Senhor, em nosso crescimento, na forma em que a gente reflete a sua glória. Nos ajude a ser temperantes, a ter domínio próprio, a cuidar, a obedecer, a prestar atenção, Senhor, nessas orientações que você deixou para a gente na sua palavra, Pai. Oramos para que cada um que está aqui hoje escutando essa orientação, essa reflexão, possa escutar a sua voz, Espírito Santo, ver aquilo onde talvez está falhando, está talvez precisando, Senhor, de transformação, que essa noite, que essa reflexão seja abençoadora, Senhor, para que a Tua obra continue nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, estamos terminando o Sala Pastoral dessa noite, mas sexta-feira que vem tem mais. Olha, se você tem dúvidas sobre doutrinas da Igreja Adventista da Promessa, você pode enviar a sua pergunta para a gente.
tá? Nós vamos selecionar as perguntas, nós vamos recepcionar as suas perguntas aqui. E no último episódio dessa série, Por que Somos Promessistas? Nós estaremos respondendo ao vivo, eu, pastor Amador, pastor Santiago, para todos os promessistas que enviarem perguntas, tá bem? Estamos encerrando o Sala Pastoral desta noite. Fique conosco nas demais programações que nós temos no canal da TV Viva Promessa. Amanhã é sábado, vamos lotar as nossas igrejas. E sexta-feira que vem estaremos de volta mais uma vez para a gente fazer o nosso último estudo desta série sobre o batismo no Espírito Santo. Qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo? Esperamos vocês sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, paz do Senhor Jesus.